E aí pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar sobre A Cidade Invisível, a série que tá aí no ranking das melhores séries da Netflix. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou pedir que você deixe seu like após você assistir, compartilhe, comente, dê sua opinião se você já assistiu ou não, é que você entendeu da série. Mas eu vou dar a minha visão, a minha análise que eu fiz da série em si. Inclusive, se você não sabe, que se você está de paraquedas, se você ainda não assistiu, gente, é uma série que fala sobre vários personagens do folclore daqui do Brasil. E é um folclore bastante rico em coisas que vocês vão estar observando durante a série. Muito legais. Assim, tem uma trama por detrás que vem com suspense, com um pouco de drama, vem com conteúdo misturando aí com, com esses cenários de uma forma frenética, e a série ela desenrola de uma forma assim bem rápida, mas vocês que estão assistindo vão perceber muita coisa legal. E assim, eu vou estar comentando coisas assim que me chamaram a atenção e que também me fez eu pensar sobre algumas coisas. Inclusive, gente, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi o seguinte. Sabe que no folclore aqui brasileiro a gente tem personagens como, por exemplo, o Saci, Pererê, tem a Cuca, tem a Caipora, tem vários elementos que participam desse folclore e que remete a algumas situações que eu vou comentar aqui para você. Então, se você gosta desse conteúdo, eu peço a vocês que vocês fiquem até o final. Eu vou dizer algumas coisas bem legais aqui, só para pincelar, para você ficar com vontade de ir lá na Netflix e assistir essa série. Primeiro, uma das coisas que me chamou a atenção é que assim, que eu não sabia muito sobre a série, era que existia mais outros personagens. E assim, eu que assisti, eu extraí um pouco da minha visão do que eu tive da série, para justamente contar essa visão, para deixar vocês com água na boca aí, para querer assistir a série. Mas primeiro, uma das coisas que eu observei foi, assim, a minha visão. É que há, claro, no folclore e assim, em si, as questões do folclore remete muito a questões da natureza. Inclusive, é uma coisa que vai ficar bem explícito isso na série. Mas assim, o que me chama a atenção e que me fez eu me lembrar muito das questões do que está acontecendo no meio ambiente, as questões da natureza, questões de forças da natureza, que isso daí tem a ver muito com para pessoas que acreditam, e também a parte assim indígena do nosso Brasil aqui também crê muito nessas forças da natureza. Inclusive, elas estão, de acordo com o que eles seguem, o que eles creem, são essas forças que cuidam da natureza. Isso eu quero abrir esse parênteses, gente, para o pessoal que acredita nesse tipo de religiosidade, entendeu? Para aqueles que não acreditam, pode dar sua opinião também. Inclusive, assim, aqui é aberto para você dar a sua opinião sobre isso. Mas assim, por que as forças da natureza? Porque remete ao cuidado da natureza. Então foi uma das coisas que veio assim à minha mente quando eu estava assistindo, o cuidado que nós precisamos ter da natureza. E assim, não só, claro, as forças que vão além da questão humana. A gente sabe que para quem crê em Deus, para quem não crê em outras entidades que acredito que eles cuidam do meio ambiente, cuidam das pessoas, foi a ideia que eu tive inicial da série, do cuidado que se deve ter na natureza e as questões que rola por trás de todas essas coisas. Inclusive, eu tô para soltar um vídeo falando sobre
uma região que eu viajei, mais minha esposa, e algumas histórias bem legais. Mas serve coisa para outro vídeo. Então, se vocês quiserem que eu conte, assim com maiores detalhes, você coloca aqui nos comentários para que eu possa produzir esse vídeo. Mas assim, uma das coisas que eu percebi foi isso. Precisamos ter o cuidado da natureza. Por quê? A natureza está aí para nos oferecer oxigênio, a parte que entra frutas, a questão que vem dos frutos, as questões que não só dos frutos, mas as questões para além disso daí, que é o benefício da saúde também. Sem elas a gente não teria esse oxigênio limpo. Inclusive tem várias cenas que vocês vão perceber que vão estar sempre remetendo a esse tipo de situação. E vale a pena também lembrar que, como eu não conhecia alguns outros personagens que compõem essa parte do folclore, inclusive tem entidades das águas, do vento, da terra. E assim, eu vi esses elementos fazer com que eu pudesse fazer uma viagem por todas as coisas, os recursos naturais que estão disponíveis, mas que ao mesmo tempo a gente precisa cuidar, porque esses elementos eles podem ficar escassos sem o cuidado necessário. Então, outra coisa também que eu já linkei com a primeira coisa, são esses elementos, o cuidado que a gente precisa ter também e também o respeito que a gente precisa ter com a ordem natural das coisas, com os elementos ou a crença também, que é uma outra coisa também que a gente precisa respeitar. Precisamos respeitar a crença de cada um, porque cada um tem a sua crença, tem a sua religião, e precisamos viver em comunidade, aprender a viver em comunidade, respeitando a crença de cada um, que foi assim uma coisa que foi o clímax assim do que eu entendi e pude filtrar da série. A série é muito legal, gente. A série é muito legal. Tem uma partezinha assim policial que faz muito frente ao cenário que nós estamos vivendo hoje, até mesmo no Brasil também, por conta dessa falta desse cuidado em saber que ao mesmo tempo a gente pode ter políticas que não estão trabalhando 100% em prol desse cuidado dessa natureza, justamente com o outro lado também, que quer ser beneficiado, e você já sabe de toda essa história. Então, essas coisas foram coisas que eu pude, sabe, filtrar da série e entendi muita coisa assim em relação a essas coisas que eu passei para vocês. Inclusive, gente, aproveitando até a oportunidade, cuide da natureza. A gente não sabe até quando a gente vai ter essas coisas e a gente precisa cuidar, a gente precisa manter o respeito também sobre as pessoas, sobre as crenças das pessoas, precisa ter essa consciência e ter a consciência também que existe esses recursos naturais que estão aí para nos ajudar também, entendeu? E esses elementos folclóricos não são apenas pela crença em si, não são apenas pela religiosidade, pela espiritualidade que ela prega nesse folclore, mas sim a humanidade que a gente precisa ter, que é uma das coisas assim que me chama a atenção de uma maneira assim geral. Então foi isso. Gente, se você gostou desse vídeo ou se você quer que eu faça outros vídeos falando sobre análise de outras séries, filmes, coloca nos comentários. Coloca nos comentários também se você já assistiu a série e qual é a sua opinião em relação à série. E se você já assistiu, coloca aqui o que foi que você conseguiu filtrar, captar dessa série. Então eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, ative as notificações, comente, compartilhe e deixe o seu like. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, gente.